Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre cinema, né? Vamos falar das estreias que estão rolando aí em circuito, tá? E eu quero continuar a falar daqueles filmes, daquela mostra, né, que está tendo aqui sobre documentários geralmente de origem italiana que falam sobre grandes artistas plásticos, né? A gente já falou aqui do Michelangelo, a gente já falou aqui do Leonardo da Vinci, né, que eles são muito mais do que artistas plásticos, né? A gente já falou aqui do Tintoretto, né? Já falamos aqui desses três aqui que até onde eu me lembro, né? E hoje eu quero trazer mais um, que é o Van Gogh, tá? É do trigo ao céu, se eu não me engano. Um negócio mais ou menos assim, o título, tá? Do trigo até o infinito, do trigo ao céu. Um negócio assim, tá? Esse documentário aí. O que eu posso falar desse documentário, gente? É um documentário muito bacana, a gente pode dizer que ele é um documentário 2 em 1, né, no caso, por quê? Porque além dele falar do Van Gogh, né, que é o personagem principal, tá? Ele fala também da Helene Köhler-Miller, né? Quem foi essa Helene Köhler-Miller? Depois que o Van Gogh se suicida, né, ela, vamos dizer assim, ela tem uma identificação muito grande, né, com as obras do Van Gogh, muito grande, né, vamos dizer assim, com o comportamento, com a forma de ser do Van Gogh, né? Ela fica muito impressionada com as cartas que ele escrevia, né? Principalmente para o irmão Theo Van Gogh, né? E com as obras de arte dele, né? No momento em que ele era praticamente um ilustre desconhecido, né? Não era aquela pessoa que tem um impacto, quando você fala Van Gogh hoje, esse nome tem um impacto muito maior, naquele momento ali não havia esse impacto, né? E ela decide, né, comprar várias obras, né, desse pintor, né, juntar essas cartas, né, fazer um acervo, né, do Van Gogh mesmo e criar um museu, tá, para mostrar quem foi o Van Gogh ao mundo, né? Então, quer dizer, se o Van Gogh tem essa popularidade tão grande hoje, né, foi muito em virtude dessa Helena Miller, no caso, né? E aí o que acontece? O documentário ele começa falando um pouco sobre ela, né? E depois, né, o documentário ele se debruça mais em cima do Van Gogh mesmo. Então o documentário ele é muito interessante por causa disso, né? Mostra como a Helene, né, Miller, no caso, ela tinha, vamos dizer assim, essa identificação com Van Gogh, né? Mostra, né, fala um pouco sobre a vida dela, né? Fala que ela era de uma família abastada, coisa e tal, que ela ficou doente, seriamente doente, que se ela e que ela botou na cabeça que se ela sobrevivesse àquela doença, que ela iria montar um museu, né? Não só do Van Gogh, mas também de outros artistas, né? Sendo que alguns desses artistas influenciaram diretamente o Van Gogh, né, na sua produção artística, né, no caso, né? E aí ela montou esse museu que está lá na Holanda, né? Quer dizer, um patrimônio hoje inestimável, incalculável, um museu administrado pelo Estado hoje, né, no caso, né? E ele guarda, né, com bastante zelo, né, o acervo do Van Gogh no caso, né. E aí se fala, né, da vida dessa senhora aí, né, no caso, né, fala-se da vida dela, dá, vamos dizer assim, uma pincelada na vida dela, que ela tinha também uma forma um pouco depressiva de ver as coisas, de ver a vida, coisa e tal, e que ela se identificou muito com Van Gogh nesse sentido. Mas também se fala, né, sobre o Van Gogh, né, que é o objeto, vamos dizer assim, o escopo principal do documentário, né, obviamente, né, e é interessante a gente perceber, né, que se mostra, né, de uma forma bem didática, né, de uma forma bem explicada por vários especialistas, né, vários historiadores da arte, né, as diversas fases, né, pelas quais o Van Gogh passou na sua produção artística, né. Fala-se, por exemplo, de uma época em que o Van Gogh fazia seus quadros em tons mais escuros, né, em tons de cor de terra, mais ou menos, né, que retratavam uma vida no campo, uma vida rural, né, e uma vida camponesa, né, de camadas sociais mais baixas, né. O Van Gogh ele automaticamente se identifica com essas camadas sociais mais baixas, né, em contraponto a uma vida mais burguesa, né. Ele chega a estudar em algumas escolas de arte, né? Mas ele achava, por exemplo, que pintar nus, entendeu, de seres humanos, né,
era uma coisa que para ele não dava, que para ele não tinha o menor interesse e que ele preferia retratar as pessoas vestidas tendo a sua vida real no campo, né? Então você vai vendo, né, como ele vai trabalhando isso, né? Trabalha quadros assim com um tom mais escuro, mais sombrio, e pouco a pouco, né, as cores vão aparecendo, né, nos quadros dele, né? A gente sabe que ele ficou muito conhecido por ter quadros extremamente coloridos, né, uma explosão de cores, né? E o documentário vai mostrando isso, né? Como essas cores elas vão aparecendo aos poucos, né? Primeiro retratando o campo, onde você tem tons de verde musgo do campo, em contraposição a um céu parcialmente nublado, onde você tem partes de azul, partes de branco, partes de cinza, né? Depois se fala, né, da fase em que ele passou em Montmartre, em Paris, né, como a forma dele ter vivido em Paris mudou também a pintura dele, né, começou a dar uma outra visão de mundo para ele, né? E depois se fala também da parte que ele vai para o sul da França, né? Onde ele viveu num lugar assim, uma paisagem assim campestre, altamente colorida, cheia de luz, né? Seus primeiros quadros eram muito escuros, os segundos os quadros que vão ter posteriormente na produção dele são muito coloridos e com muita explosão de luz, né? São quadros muito bonitos, né? E se fala desse período de mais ou menos um ano que ele passou no sul da França antes dele começar, né, a ser acometido pela loucura, né? Fala-se da amizade dele com Paul Gauguin, por exemplo, né? Fala-se que ele queria, né, junto com Paul Gauguin e com outros pintores, formar uma espécie de grupo, né, onde eles trabalhariam juntos em harmonia, coisa e tal, mas isso acabou não dando muito certo, né? E aí, quando ele vê que essa coisa não vai dar muito certo, que ele começa a ter a sua amizade com o Gauguin, por exemplo, sendo deteriorada, vai acontecer aquele famoso episódio em que ele pega, né, e corta um pedaço da orelha dele fora, né, no caso, né? E uma fala também de como ele tinha, né, uma perspectiva altamente depressiva da vida, né, dessa coisa da vida no campo, da vida prosaica, da vida simples do campo, mas também uma vida carregada de muito sofrimento, coisa e tal, aquela coisa toda, e que ele gostava muito de retratar esse sofrimento das pessoas também, né? E aí, finalmente, né, as fases em que ele passou realmente passou para a loucura mesmo, que ele passou internado no hospício, que ele não podia sair do quarto onde ele ficava, e ele ficava pintando as paisagens que ele via, né, trancafiado no quarto dele, até o momento em que depois ele voltou, né, a poder circular por aí, né, e ele acaba se matando, ele dá um tiro no peito, né, fica desacordado, né, encontrado pelo dono da pensão onde ele estava hospedado, né. Ele viveu 37 anos em 37 endereços diferentes, é um negócio interessante de se falar, né? E que ele ainda, né, antes de morrer, ele ainda ficou convalescendo um dia, ainda teve uma longa conversa sobre arte com seu irmão Theo, né? E ele acabou morrendo justamente, né, na noite de 28 de julho para 29 de julho de 1890. Eu estou gravando esse vídeo aqui, entendeu? Na noite do dia 28 de julho, aqui no Rio de Janeiro, coisa e tal, né? Na Europa já é mais de madrugada, né? Então a gente pode falar que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, né, faz 133 anos exatos da morte dele, né? É interessante a gente perceber esse pequeno detalhe aí, né? Então o documentário ele vai trabalhando essas questões, vai mostrando, né, analisando as obras dele, analisando a forma como ele fazia as pinceladas, né? As técnicas que ele usava, as técnicas que ele empregava, né, de acordo com as diferentes fases, né, da produção artística dele, né? Então é um documentário bem didático, um documentário bem analítico sobre a obra dele, né? Com esse brinde, né, maravilhoso que é falar sobre a vida da Helen Miller, né, que foi a pessoa que, vamos dizer assim, preservou a memória do Van Gogh, né, e tornou o Van Gogh famoso para o mundo, né? Então é muito bacana você ver, e ver a identificação dela, né, com o Van Gogh também, com a forma de ser do Van Gogh e com a forma de pensar do Van Gogh, né? Então é um documentário muito bacana, gente. O problema é que, infelizmente, como eu já falei aqui com relação aos outros documentários, né,
Está passando numa sessão de um único horário, dessa vez está passando às 19 horas, é um horário um pouco mais fácil de você ver, né? Porque horários únicos de 1h20 da tarde ou 2 horas da tarde são complicadíssimos, né? E aí dessa vez se colocou esse documentário às 7 da noite, que é um horário melhor para você assistir filme no cinema, na sala de cinema, né? Mas espera-se, né, que esse documentário de repente esteja num canal fechado de arte, esteja em algum streaming, né, mais especializado, tá? Então é Van Gogh do trigo ao céu ou do trigo ao infinito, um negócio assim, tá? Esqueci agora o título totalmente, eu só sei que tem trigo no meio, tá certo, gente? E é um documentário, né, que tem uma narradora que é italiana, um documentário muito provavelmente produzido na Itália, uma produção italiana, então só para vocês ficarem espertos aí com relação aonde vocês podem achar esse documentário. Então vale muito a pena ver, tá, gente? Ele é bem bacana pelo fato de abordar não só a personalidade do Van Gogh, mas também a personalidade de quem lançou ele ao mundo, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais aí sobre cinema com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.